Tem a perguntinha da enquete, como eu comentei com vocês. É uma situação difícil, né? Delicada. Essa coisa de mau hálito, né, gente? Meio difícil, né? Então a pergunta é o seguinte: se você está numa situação que a pessoa tem mau hálito, você avisa para essa pessoa que ela está com mau hálito? Aí você vai responder hashtag sim, hashtag não. Lembrando que tem que ser tudo juntinho para a gente conseguir contabilizar, tá? O nosso WhatsApp é 12, tá na tela aí, ó. 997167989. Aí a gente pode, então, trazer para vocês a resposta daqui a pouquinho. Pois é considerado um tabu, né, para muita gente. A halitose ou mau hálito, como todo mundo conhece. E é conhecido, gente, ele atinge 30% da população no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Halitose. Ao todo, os dados indicam que cerca de 50 milhões de pessoas passam ou já passaram por uma situação desagradável, que inclui questões, por exemplo, né, de autoestima, até dificuldade para se relacionar. Por que será que é um tabu? Fiquei imaginando agora. Porque, por exemplo, quando você percebe que tem uma pessoa que está com o zíper aberto, você fala. Tem que falar, pelo menos. Tá aberto. Mas dá uma vergonhinha também, né? Mas não é, mas tipo, a gaiola tá aberta, fecha aí, né? Já falaram pra mim, já. Que nem eu agradeço. Ai, olha, o dente tá sujo. Sim, ai, de tem batom. um negócio verde no seu dente. Mas sabe o que eu acho que é? Comeu Porque e a ficou gente sujo. liga muito o mau hálito, não sei se na cabeça de vocês, estou falando da minha. Tá. Muitas vezes a gente pode pensar que é falta de higiene, que a pessoa vai se sentir suja, né? Então, a gente quer ajudar você. Claro que existem as brincadeiras, a gente vai levar de maneira leve, como você falou, mas a gente quer ajudar você, de repente, a vencer esse problema que pode te incomodar. E muitas vezes você não abre a boca para conversar com as pessoas com medo de estar com mau hálito. Por isso que eu sempre tô com um chicletinho, com uma balinha para evitar esse problema, viu, gente? Então vamos entender as possíveis causas, como pode ser feito também o diagnóstico e os tratamentos que podem ajudar você a se livrar desse desconforto. A doutora Fernanda Bueno, médica endoscopista, está aqui para conversar com a gente, direto da Clínica Endovale. Que bom ter você aqui, doutora. Ai, obrigada pelo convite. Estou feliz de falar desse assunto que é um tabu aí para todo mundo, né? Então vamos à primeira pergunta, né? Estamos aqui todos e a gente já entendeu que muitas vezes a pessoa, ela não percebe, né, que está com mau hálito. Creio eu que não, né? Ninguém quer ter mau hálito. Quem nunca deu uma conferidinha? Você já deu uma conferidinha? Claro, já deu? muitas Faz assim, vezes. ó, pra ver se Principalmente todos os dias antes de apresentar o programa, nós escovamos os dentes. Você aí em casa vai perceber se a gente está com mau hálito, né? Não dá pra ver, mas é uma questão, né? De higiene. A gente fica tão pertinho aqui, né, tadinha? Não, eu vou te contar. A Agda que deu essa ideia pro programa. Aí no dia que ela falou assim, amiga, eu tô com mau hálito, né? Você não quer falar, né? Porque a gente fica pensando em pautas, gente, curiosas. Innecessárias. Innecessárias, pra ajudar você que tá em casa, Ela falou que não é, viu, gente? Então eu acho que eu não sou bafudinho, não. Mas, né, fica a dica. Mas vamos lá, nossa pergunta, né? Dá pra gente perceber quando a gente tá com mau hálito antes de alguém falar pra gente, doutora? Agda, na maioria das vezes não dá para perceber. Ai, que triste. Tá? O que acontece? A pessoa muitas vezes se acostuma com o cheiro, tá? Ela tem essa acomodação olfatória que a gente fala, né? E mesmo utilizando várias técnicas, igual o Lucas fez, de colocar a mão de conchinha na frente da boca, tem gente que lambe o pulso e cheira. Nossa, né? isso eu nunca fiz. Tem várias artimanhas pra gente tentar identificar o mau hálito, mas na maioria das vezes quem vai alertar é um amigo, é um familiar, é alguém que tá próximo. Mas então isso... não deve ter vergonha de avisar as pessoas. Tem que avisar. Tem que avisar. Funciona fazer isso mesmo? Essas Tipo, técnicas, elas ajudam. De fazer assim? Eu acho mais fácil pedir pra alguém. Eu tô com mau hálito? Eu já pergunto. O mais apurado é perguntar pra alguém que tá próximo e falar, você tá sentindo algum cheiro diferente, né? Isso é o mais correto a se fazer. Por exemplo, de manhã, tem gente que tem o hábito de escovar os dentes pela manhã logo que acorda, o que eu acho excelente, né? Pra tirar aquele gosto de guarda-chuva que fica na boca, né? Aí fica com fica mau estranho, hálito, né? E tem gente que acorda com bafo também de manhã, né, gente? A pessoa dá, dá, né? Eu não sei se eu acordo com, nunca perguntei. Vou perguntar, vou pesquisar. Amanhã eu conto pra vocês, porque até agora não houve reclamação pela manhã. Em outros momentos do dia já me alertaram, assim, ó, tô com mau hálito. Mas enfim, vamos pensar pela manhã. Por que a gente tem essa sensação de estar com esse gosto na boca? Ou até mesmo também relatos de mau hálito pela manhã? Sim. Isso é fisiológico, Lucas. É bem comum a gente ter essa sensação e é normal ter, tá? Isso acontece porque, devido às longas horas de sono, a gente fica em jejum muito tempo, né? E isso faz com que a gente tenha uma diminuição da salivação. A saliva, ela é
produzida e fabricada através do estímulo da mastigação. Como a gente fica muito tempo sem mastigar, há uma diminuição na quantidade da saliva. E a saliva é muito benéfica para a gente, né? Porque ela carreia as bactérias da boca para o resto do trato digestivo. Então, ela leva para o estômago, para o intestino, essas bactérias. Se a gente não tem saliva, se ela está diminuída, essas bactérias proliferam na boca. Né? E elas vão ali degradar pequenos detritos, restinho de alimento que fica invariavelmente na boca. E isso dá esse hálito matinal normal, que isso é comum a gente ter, tá? Agora, uma pergunta, doutora. Se as bactérias estão lá comendo os restinhos de comida que estão nos dentes de uma pessoa que não usa fio dental, digamos assim, ou que não tem uma boa higienização da boca. Então, o mau hálito também pode ser por causa da falta de higiene? Com certeza. Ele piora muito quando a pessoa ingere alimentos, não escova o dente, não faz uma boa higiene bucal, não usa fio dental. É uma das principais causas de mau hálito a falta de higiene bucal. É uma das principais? É uma das principais. Né? E é interessante que o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip, ele sempre trata aqui com a gente problemas, até mesmo a questão da escovação da língua. Às vezes a pessoa esquece de escovar a língua e pode trazer um mau hálito. Então já fica uma dica para você, que a gente aprendeu aqui na Ortovip, com o pessoal da Ortovip, né? Que a gente precisa escovar a língua também. O fio dental, como a minha amiga lembrou aqui, é importante. Pensar um pouquinho nos órgãos, que podem causar, de repente, mau hálito. Já ouvi falar assim, mau hálito é problema no fígado. Também Isso já ouvi falar. Isso tem fundamento ou não? O estômago também, mas vamos pensar no fígado, que eu divido o fígado. O mau hálito tem diversas causas e pode ser de vários órgãos, tá? Decorrente de doença em vários órgãos. Não necessariamente é do fígado, mas todo mundo associa o mau hálito com o problema do fígado, né? Mas o fígado ele é um órgão vital pra gente. Ele faz ele processa todos os alimentos e substâncias no nosso organismo, ele metaboliza vários compostos, né, para que eles sejam excretados naturalmente. Se ele não está funcionando bem, esses compostos ficam retidos, né, e eles vão ser filtrados pelo pulmão e exalados pela respiração. Então, é muito comum quem tem problema no fígado ter um mau hálito característico de terra molhada, tá? É um cheiro bem específico de uma pessoa que tem doença terra no fígado. Molhada? É um cheiro bem característico. Tipo aquele cheirinho de chuva? Isso, exatamente. Nossa! Ele exala Difícil, hein? esse mau hálito, mas na verdade pela respiração. Ele exala pela respiração porque aqueles compostos caíram na corrente sanguínea e foram expelidos na respiração. Então, até dá para saber o que está causando ali mau hálito pelo cheiro que a pessoa está exalando. Isso, logicamente, uma profissional. Um profissional, exatamente. Que a gente sempre fala que quando o mau hálito é decorrente de alguma doença ou algum problema em algum órgão, tem que procurar um profissional, porque só pelo cheiro a gente já consegue ter uma ideia do problema que o paciente pode ter. Pois é. Bom, gente, o bate-papo tá muito legal, não tá? Super curioso. Se você tiver alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer deixar algum depoimento, pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp. 99716-7989. Daqui a pouco a gente continua falando sobre as questões do mau hálito. E aqui no estúdio a gente volta para nossa conversa de hoje, que é um assunto que muitas vezes é desconfortável, mau hálito. O bafinho, sabe? Você tem bafinho, gente? Sim ou não? Você percebeu já em você? E na pessoa que está perto de você? Como que você fala isso para a pessoa? A gente só está rindo hoje no programa. A pergunta é a seguinte na enquete para você participar. Você avisa uma pessoa que ela está com mau hálito? Você está com bafinho, você fala assim, olha, eu acho que está alguma coisa acontecendo. Eu achei muito delicado da sua parte falar dessa forma. Bafinho é bonito, amiga. Eu acho que está com bafinho hoje. Hashtag sim, hashtag não. Mesmo, né? A gente ri, né, amiga? Mas a gente ri, é para divertir, como falar, né? É difícil. A gente quer saber se você fala ou não. Hashtag sim, hashtag não. Então aí você pode participar dessa forma. É isso. Seguinte, nós somos rápidos no gatilho. Eu fui hoje conversar com as pessoas sobre esse assunto lá no Açaí Atacadista. Bora ver. Agora a gente vai conversar com a Divaneide e a gente estava batendo um papo sobre a questão do mau hálito, que às vezes muitas pessoas acabam não conversando, né? E quando a pessoa tem, você fica com receio de falar. É uma situação delicada, não é? É muito delicada, porque é chato, né? Você perceber que a pessoa está com mau hálito e ter que alertá-la. Eu acho que tem que ser muito íntimo para, né, uma amiga, para que você possa falar, alertar. A não ser que seja algo muito gritante, que você está com a pessoa, mas mesmo assim, realmente é um assunto muito delicado. Muitas pessoas acabam ligando o mau hálito à higiene bucal. Será que é só isso? Eu acredito que não. Pelo pouco que eu conheço, é ligado também à alimentação,
a falta de alimentação e, logicamente, a escovação, a higiene bucal, sim, faz parte. É um complemento, né? Eu acho que também deve ser um todo. Vamos perguntar então, né, para nossa entrevistada. Por exemplo, existem doenças ou situações em que o mau hálito pode acontecer? Sim, essa é uma boa pergunta, né? O mau hálito não necessariamente é um problema dentário ou bucal. A gente tem várias doenças que podem dar o mau hálito, né? Desde doenças sistêmicas, que a gente fala como diabetes, né? Outras doenças, até o diabetes, ele é muito comum dar mau hálito. O diabetes, ele dificulta o funcionamento normal de todo o trato gastrodigestivo e a comida fica mais tempo parada ali dentro. E essa decomposição dessa comida, né, por mais tempo ali, ela pode provocar esse odor ruim, desagradável também. Que interessante. Muitas doenças, né? Mesmo medicamentos, muitos medicamentos diminuem a salivação também. Os antidepressivos são uns, vários antidepressivos diminuem a formação da saliva. E isso propicia a proliferação das bactérias na boca. Não sabia também. Doutora, antes de chegar no estômago, que a gente tem que falar de estômago e mau hálito, que está bem ligado, vamos falar da garganta? Uma amidalite, uma dor de garganta que está todo mundo tendo. Elas também podem causar dor mau hálito ou não? Podem sim. A pessoa que tem amidalite de repetição, que a gente fala vários quadros, né, respiratórios, infecciosos, ela tem alteração na anatomia da amígdala. Então ela começa a ficar com rachadurinhas na amígdala, né, fissuras que a gente fala. E isso se acumulam alimentos, restinhos de células, e aí as bactérias agem ali, formando um cásio. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome. Sim, já. Já viu, né? É uma plaquinha amarelada, esbranquiçada, né? Que dá um cheiro muito desagradável. E não tem que... eu vou falar abertamente que eu não tenho problema. Eu tenho problema com cásio. Uma coisa que eu não sabia, foi descobrir com o doutor Otávio também, e eu tenho esse problema. Tem como evitar, doutor? Eu tenho que tirar a amígdala para não ter mais esse negócio. Quando ela está muito fissurada, tem que tirar a amígdala. Aí não tem muito o que fazer, porque vai acumular restinhos de comida mais uma ali. coisa para tirar. Tô cheio de coisa para tirar, gente. Um dia eu falo sobre isso. Meu Mas Deus. o otorrino, ele avalia melhor Jesus e ele vê amado. se realmente é necessário ir para cirurgia ou não, né? Mas geralmente, quando ela está muito alterada, vai formar esses buraquinhos que vão entrar comida. A gente já falou de disbiose? Acho que não, né? Não, o que não é? falamos. E ele pode, então, também, como uma doença, né, gerar mau hálito? Pode. A disbiose nada mais é que uma alteração das bactérias normais que a gente tem no nosso organismo. Então, a gente tem várias bactérias boas, tá? É a eubiose. Quando a gente tem uma alteração dessas bactérias, a gente tem a disbiose. E ela pode acontecer desde a boca até o intestino. É um tá? descontrole? É um descontrole das bactérias normais ou da flora normal que a gente tem no nosso organismo. A flora é composta por todas essas bactérias boas, né? A gente consegue perceber isso dentro do nosso organismo? A gente percebe às vezes por alguns sintomas. Por exemplo, a disbiose intestinal, ela dá muito empachamento, que é aquela pessoa que fica com muito estufamento, né? Dor abdominal. Então, a gente tem alguns sintomas que podem ser decorrentes da disbiose. E como tá? que é o tratamento para disbiose? Porque é interessante que a gente já falou aqui sobre esse empachamento, Sim. quando a gente falou de alimentação. Foi mesmo. Muitas vezes a pessoa tem problema, Foi. sei lá, com o leite ou com a farinha de trigo, né? Que a gente já comentou aqui, né? Passa mal. E passa mal. Tem tratamento para essa disbiose? É medicamentoso esse tratamento? Sim, tem tratamento e ele tem que ser orientado por um profissional de saúde, porque muitas pessoas acham, vamos tomar probiótico, né? E não é assim. Às vezes a gente usando o probiótico sem saber a verdadeira causa dessa disbiose, a gente piora a disbiose, Deus. tá? Então tem que ser orientado sempre por um Automedicação profissional. de jeito nenhum, Nunca, viu, gente? Para isso. Isso. Tá? Importante. Tô vendo aqui chegando muita pergunta. Gente, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente começa a responder também os comentários, vários comentários falando sobre a questão da higiene bucal e tudo mais. O assunto de hoje aqui no nosso estúdio, estamos falando sobre mau hálito. Tem enquete para você participar pelo nosso WhatsApp. A gente vai ver um resultado parcial com uma pergunta que é a seguinte: você avisa uma pessoa, né, quando ela tá com mau hálito? Hashtag sim ou hashtag não? Olha, Ai, fiquei triste agora, gente. Ninguém avisa a quase, né? maioria. É muita diferença, né, amiga? Mas acho que é por tudo aquilo que a gente falou, né? A questão do tabu, enfim, do desconforto mesmo de você falar e a pessoa se sentir também ofendido, né? Não Mas é sei. chato. Mas Fala do bafinho, assim, eu tô sentindo um cheirinho de bafinho. Você, né? eu acho assim, como médica, né, eu acho que mesmo sendo um assunto delicado, a gente tem que lembrar que às vezes a causa do mau hálito é uma doença. E às vezes a pessoa não sabe disso, então a gente também tá ajudando ela. Saúde né, da nesse pessoa, sentido. então. Tem que pegar, olha, eu tô falando isso pra sua saúde. Isso, exato. Comece assim. Gostei. É uma boa. É uma boa frase. Estamos ajudando você hoje até sair dessa situação bem na fita, viu? Além, então, das perguntinhas que a gente já está recebendo, já a gente coloca ao vivo aqui, tem perguntas direto da Saia Atacadista.
Agora a gente vai conversar com a Sueli. Sueli, você já se sentiu assim incomodada com a questão do mau hálito, de repente conversando com algum colega, algum amigo? Você chegou a dar um toque para essa pessoa? Conta pra gente. Não, não cheguei a dar toque. É difícil conversar com a pessoa, mas dar toque não. Né? Você conversa, disfarça, mas não dá. É um assunto delicado, né? A gente fica constrangido de falar mesmo. Agora, uma outra pergunta. Você já comeu alguns alimentos e sentiu realmente aquele gosto de guarda-chuva na boca? Aquele gosto ruim depois que come o alimento? Isso é uma pergunta que eu não sei dizer. Por exemplo, comida com muito alho. Não, o alho, exatamente, o alho, muito alho, depois fica um alho na boca, você não... Alho, cebola, Mesmo escovando os dentes, né? mesmo escovando os dentes, é horrível. Por que será que isso acontece? Vamos perguntar então para nossa entrevistada. Ai, que pergunta bacana. Assim como o alho, tem outros alimentos também que dão mau hálito, né? O alho, a cebola, principalmente crus, né? Eles liberam compostos que são, que dão origem ao enxofre, né? Que a gente fala o cheiro do enxofre. Eles liberam esses compostos na corrente sanguínea e esses compostos são exalados também pela respiração, como a gente estava comentando, tá? Então, eles dão esse cheiro de enxofre, esse cheiro ruim, né? E que pode permanecer bastante tempo, tá? Às vezes, mesmo você comendo alho agora, escovando os dentes, passa um tempo, ainda fica esse gosto, né? E a gente exala esse mau hálito, porque ele ainda está na corrente sanguínea, ele está circulando ali, e aí ele pode até evaporar pela pele, sair mais tarde Do pelo suor, hálito. né? Já ouvi falar isso. Nossa, eu tô cheirando o alho, porque isso tá saindo mesmo, alho ele da está gente. evaporando Ai, que ali, coisa né? chata. Eu acho que é bom que já faz uma sessão de descarrego, né, É gente? verdade. E outra coisa, se você come alho, faz seu marido comer também, viu, minha amiga? Eu É faço verdade, isso. é Quando verdade. eu vou na pizzaria, Isso. peço alguma coisa, eu falei, senhor, faz favor de comer Come, junto. nem que seja um Porque daí pedacinho. impacta. Isso, Daí daí- empata. Todo mundo fica com bafinho, né? Que aí fica com Todo bafinho mundo de vai alho. ficar. Vamos lá ver as suas participações e comentários pelo nosso WhatsApp, que a gente ama demais. Obrigado você que já participou. Quem não mandou ainda, pode mandar um comentário também, 997167989. Salva aí, o DDD é 12. Primeira participação que a gente coloca na tela, da Lúcia. Ela fala assim, ó, tenho mau hálito quando fico com fome. Por que o estômago vazio dá essa impressão ou dá um mau hálito? Não, e dá mesmo. Isso acontece também com quem faz dieta, né? Ai, É o mesmo princípio. Mais um motivo para eu ter mau hálito. Porque a pessoa fica muito Tadinha da tempo família. sem comer. Passa uns apertos. Ele tá traumatizado, gente, mas ele não tem mau hálito. Eu garanto que eu estou aqui do lado dele. Nossa, mas daria pra sentir tão longe assim? tem gente que tá. Depende, sim. Aí é péssimo hálito, não é mau hálito. É bem pior aí, né, gente? Por favor. Mas o que acontece? Quando a gente fica longo tempo em jejum ou fazendo dieta, o organismo não consegue ter a energia do alimento, né? Porque a gente não se alimentou. Então ele começa a queimar gordura. Então a quebra da gordura também vai dar compostos, né, sulfurados, que a gente fala que são compostos que podem cair na corrente sanguínea e serem exalados com um mau odor ruim e desagradável, tá? Então a quebra da gordura que também pode dar um mau hálito, tá? Tem uma pergunta muito interessante que eu já estava lendo, né, brevemente, antes de conversar aí com vocês. Lucimar, boa tarde. Queria saber sobre umas bolinhas muito fedidas que ficam na garganta e às vezes vêm para a boca. É o caso que a gente estava comentando, tá? Que ele se acumula ali no fundo da faringe, no fundo da garganta ou na amígdala mesmo, né? É muito comum essa queixa para os otorrinos. Os otorrinos pegam muito essa queixa. Nada mais é que restos de alimentos, células mortas, que as bactérias vão ali, comem, degradam e dão esse odor ruim, tá? É muito chato, é muito muito desagradável chato. para quem tem. É. Mas olha só, a gente vai trazer no próximo bloco mais assim, participações, tá bom? Você que mandou perguntinha, a doutora vai comentar, ou a gente vai ler seus comentários. A gente só para um pouquinho nossa conversa. Bora responder mais perguntas sobre mau hálito na tela, a próxima. Doutora, ela não colocou o nome, vamos ver se a gente consegue ajudá-la, né? Ou ajudá-lo, não sei. Sou super cuidadosa, mas tenho mau hálito horrível. Me ajudem, por favor. Já virou chacota, tadinha. Ai, que situação, né? Uma situação dessa que pode ser um problema de saúde virar chacota. Muito triste, né? Mas assim, se ela já descartou todos os problemas bucais, tanto dentais como gengivites, cáries, periodontites, a gente tem que pensar em outras doenças do todo o trato gastrodigestivo, né? Tanto a hernia de hiato é uma das condições que pode levar ao mau hálito, a doença do refluxo, o diabetes, como eu falei, e até mesmo alguns hábitos, tá? Ingerir cigarros, né? Fumar cigarros, o tabagismo, ele pode sim dar mau hálito. De uma maneira geral, não tenho como saber o que é a causa, né, do problema do mau hálito dela, ela precisa procurar um profissional, mas é muito importante a gente lembrar que alguns hábitos ajudam a não ter mau hálito,
como ingerir água. A água ajuda, né, a gente se hidratar bem, pelo menos 2 litros por dia, ajuda a formação da saliva. E a saliva, ela ajuda a não acumular as bactérias na boca. Então, beber água é muito importante, né? Essa é uma das maneiras. E alimentos cítricos também ajudam na formação da saliva. Tipo o quê? O limão? Limão, laranja, todos os alimentos cítricos, eles estimulam a formação da saliva. Olha, isso ajuda excelente. também. Então, amiga, vamos fazer uma feira de limão e laranja, viu? Um Isso. beijo pra você, a gente espera que tudo dê certo. A Fabi mandou uma perguntinha pra gente, vamos reforçar e até acrescentar o intestino e falar do estômago. Problemas tanto num quanto no outro podem causar mau hálito, doutor? Sim, podem sim. Do estômago a gente pode citar, como eu falei, doença do refluxo, hernia de hiato, o H. pylori, ele pode estar ligado, tá? O H. pylori, ele é um dos principais causadores das úlceras, né, do estômago e de alguns tipos de câncer de estômago também. E sempre que a gente tem uma lesão ou benigna ou maligna, a gente tem necrose tecidual, a gente tem uma degradação daquela célula normal, né? E isso provoca um odor característico. É uma das coisas que a gente percebe quando o paciente tem um tumor gástrico, a gente fala, esse cheiro lembra tumor, tá? É bem característico, Mas o intestino também ou não? No intestino também, é muito comum, às vezes, as pessoas que têm a desbiose intestinal, como a gente estava falando antes, né? Elas não absorverem bem os nutrientes e as vitaminas, né? E esses compostos se acumularem ali no intestino, dando o estufamento, ou mesmo esse composto cair na corrente sanguínea e ser exalado pela respiração, tá? Então, pode sim refletir doenças do estômago e do intestino. Vamos responder mais perguntas, que ainda dá tempo. Vamos lá, pergunta na tela da Cris. O contexto, doutora, acaba sendo muito parecido com o anterior. Gostaria de saber se a limpeza está ok, não tem nenhum problema nos dentes. E mesmo assim, a litose é contínua. Qual deve ser a causa? A litose nada mais é que o mau hálito, né? Traduzindo aqui, porque a gente não tinha falado isso claramente, a litose é o nome científico para mau hálito, né? E se já foi excluído as causas dentárias e bucais, a gente pode pensar em várias outras. Então, desde doenças aqui sinusites, amigdalites, né? Também doenças esofágicas, hérnia de hiato, doença do refluxo, gastrites, tumores. Então, é uma gama enorme. Doenças renais, doenças do fígado. Então, é necessário procurar um médico, né, um gastroenterologista, e ele vai saber triar se tem alguma causa sistêmica ou alguma doença que não seja oral ou bucal. Tá? Excelente. A Maribel mandou uma perguntinha, acho que dá tempo da gente comentar, sobre a questão de alimentação, de cebolas. Na tela, por favor. Tem alguma coisa que possa fazer quando comemos cebolas em pizzas, saladas? Mesmo escovando língua, boca, parece que está com gosto de cebola. Eu pergunto para alguém se está próximo, o hálito está fedidinho. Aí legal você perguntar, Maribel, um cuidado. Sim. O que a gente tem que fazer? Eu sempre falo, a cebola, não comer cebola crua, ela vai dar esse mau hálito, todo mundo gosta, é gostosa, né? Mas ela, assim, se a gente comer ela crua, como eu falei, ela vai gerar compostos orgânicos que vão ser absorvidos e vão ficar circulando. Então, é comum ficar não só naquele momento que ela ingeriu, mas mais tempo, um tempo prolongado de mau hálito, né? Então, a gente fala sempre para não comer cru, de outra forma, né? Ou fritinha, ou de qualquer forma que quiser manipular, que não fique crua, tá? Será que dá tempo da última pergunta? Bem rápido, doutora. A doutora é rápida. Sim. Jo Versi, ela disse o seguinte, que ela tem infecção na gengiva que causa mau hálito. Ela pergunta como curar a infecção. Acho que é mais um problema com o dentista, Isso, seria? o doutor Otávio, né, que é sempre o nosso colunista aqui, ele fala muito disso. Então, a gente tem que discernir bem qual tipo de infecção de gengiva é, né? Tem vários tipos, várias causas ali dentárias, então é importante procurar um dentista. Perfeito. Olha só, não vai dar tempo. Pedro Reis, obrigado pela pergunta que você mandou. Legal. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas, doutora, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Imagina, Os feliz, contatos obrigada. da doutora, tem o site da clinicaendovale.com.br que você pode acessar para entender até mesmo como cuidar da sua saúde por completo, evitar esse desconforto do mau hálito. Obrigado, Sim, viu, eu que agradeço, viu? Um tema muito bacana. Obrigada. Foi bem legal, pelo bem carinho. interessante. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Amanhã tem programa ao vivo com um assunto novo. Vamos ver. Meu nome é Letícia de Oliveira, eu sou psicóloga e vou estar no programa Falando Nisso da Band para conversar com vocês sobre o filme Divertidamente 2. É o filme sobre as emoções, surgem novas emoções, a personagem principal está na adolescência e é uma grande lição, um grande ensinamento não só para crianças como também para adultos. Vai ser um bate-papo incrível, eu tenho certeza, e eu aguardo a participação de todos vocês. Beijo! E até amanhã. Ai, vai ser tão legal, porque a gente vai estar com esse mesmo. tema aqui no estúdio, cuidando das nossas emoções das crianças. E a Águida vai estar direto de um lugar especial que a gente só conta amanhã. Emocionando você também. Beijo forte, fique com bacana. Deus. Boa tarde.